começar com uma pergunta, né? Por que algumas pessoas, né? Por que alguns têm sucesso e outros não? Você que está aqui comigo, você muito provavelmente deve conhecer algumas pessoas que quando você olha, você fica pensando, poxa, como é que essa pessoa consegue? Vamos falar, por exemplo, da prosperidade, porque prosperidade não é só dinheiro, tá, pessoal? Mas vamos começar falando dele, só para ficar claro aqui, né, para a gente alinhar o conceito. Como é que algumas pessoas podem ser tão prósperas financeiramente? Por exemplo, a pessoa além, né, com o dinheiro que ela recebe da atividade que ela exerce, além de pagar as contas dela, ela consegue ainda investir, consegue ajudar as outras pessoas, consegue fazer com que esse dinheiro se multiplique. Enquanto outras pessoas, né, aquele dinheiro que ela recebe da atividade que ela exerce não dura nem até o dia 15 do mês, nem até metade do mês. Quando a gente fala, por exemplo, quando você vê algumas pessoas, alguns casais que você fala, puxa, como esse casal é próspero, como esse casal você percebe cumplicidade, amor, carinho, né? Enquanto outras vezes a gente percebe alguns casais que vivem em pé de guerra, como se nunca tivessem sido felizes. Quando você fala sobre prosperidade na saúde, você vê pessoas que você fala, poxa, como é que pode essa pessoa, ela, além de toda a correria que ela tem no dia a dia dela, tem de tantas coisas que ela faz, ela ainda consegue tempo para se alimentar bem, para praticar exercícios, para trabalhar a mente, não só o corpo, enquanto eu ou outras pessoas que a gente conhece sequer conseguem o tempo para fazer o trabalho que tem para fazer, ou vivem na correria e não conseguem tempo para elas. Prosperidade na carreira. Muitas pessoas que veem, né, entram nas empresas e veem outras pessoas se dando tão bem, né, alcançando os níveis hierárquicos que elas queriam, pessoas assumindo lideranças, posições estratégicas, ganhando bem por isso, se sentindo realizadas por isso, enquanto outras pessoas se sentem ali como se fossem só mais um número, é como se não desse certo e ela não tivesse esse merecimento, né, também não pertencesse ao mesmo plano que todos nós e não tivesse essa chance de crescer. Enfim, prosperidade, eu acho que a palavra, né, que mais se relaciona com prosperidade é realização. E aí, para responder essa pergunta para você, né, por que algumas pessoas então têm sucesso, são tão prósperas e outras não? A resposta para você é: o que te impede de alcançar os seus objetivos? Você sabe, o que te impede de alcançar os seus objetivos são as crenças. Exatamente, crenças. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, e se você não ouviu, você vai ouvir agora. Crenças são aquelas questões, aquelas ideologias, os pensamentos, a forma de pensar, o comportamento que nos foram embutidos desde quando nós éramos crianças, né? Aquilo que nós ouvíamos, víamos e sentíamos, né? Principalmente das pessoas que exerciam o papel de nossos pais, né? Dos nossos pais ou daqueles que exerciam tal papel, ou seja, as pessoas mais próximas de nós, aquelas pessoas que nos educaram, aquelas pessoas com as quais nós crescemos, né? E aí, muito do que a gente, se você parar para pensar, sem entrar em qualquer questão de religiosidade, porque não é o caso aqui, de espiritismo ou qualquer algo assim, nem querer discutir ideologias, mas de uma forma geral, as pessoas, elas nascem iguais, né? A gente nasce, todo mundo lá, eu brinco, né, quando eu faço essa palestra, eu brinco dizendo que as pessoas nascem lá careca, né, vamos dizer assim, banguela e ingênuo, pelado e ingênuo, né? A gente, por exemplo, você pega alguém que, vamos supor que você conheça alguém que seja muito egoísta. Puxa, essa pessoa, será que ela nasceu egoísta? Muito provavelmente não. Talvez esse egoísmo que ela foi adquirindo ao longo do tempo, ele vem adquirido de algo que ele viu e sentiu desde quando ele era pequeno e ao longo da vida dele. E isso foi formando, né, essa pessoa que ela é hoje. Quer ver alguns exemplos? O que você via, ouvia e sentia dos seus pais? Por exemplo, você ouvia quando falava sobre prosperidade e escassez. Você ouvia assim, vamos ver se você se reconhece ou se você conhece alguém que se reconhece em alguns dos exemplos que eu vou dar aqui. Quando a gente falava de prosperidade e escassez, geralmente você ouvia assim, olha, quando você crescer você vai ser muito rico, você vai ter muito dinheiro, dinheiro não vai ser problema para você, não vai faltar. Talvez, ao invés de você trabalhar para ter que ter dinheiro, né, para ganhar dinheiro, na verdade você vai gerar dinheiro. Você, né, vai ter uma empresa, você vai gerar empregos, você vai gerar riqueza, não só para você, para as outras pessoas. Ou será que muitas vezes você ouvia aquilo assim, olha, dinheiro não dá em árvore, nem sempre é fácil ganhar dinheiro, não é fácil, né? Só tem dinheiro quem é filho de rico, quem já nasceu rico.
Olha, se você conseguir estudar e entrar numa empresa e ter um salário numa empresa fixo, já levanta a mão para o céu, porque isso já é uma dádiva. Claro, pessoal, que trabalhar, que ter um salário, que estar numa empresa é algo que é bom, claro que é. Mas o que você ouvia? Você ouvia palavras de incentivo ou muitas vezes eram palavras que te retraíam, que te limitavam? E aqui a gente está falando sobre crenças limitantes. Quer ver um outro exemplo? O que você via ou ouvia sobre afeto e brigas? Geralmente, na sua família, na sua casa, com as pessoas com as quais você se relacionava, você via relações de afeto, você via os seus pais felizes um com o outro, ou as pessoas que te criaram, né? Felizes umas com as outras, amorosas, distribuindo carinhos, beijos, abraços, palavras de afeto, palavras de carinho, ou muitas vezes você vivia em meio a brigas, a discussões, a algumas situações que mais geravam, né, pânico e desespero do que o conforto e a segurança. Um outro ponto, elogios e ofensas. Geralmente você cresceu desde pequeno ouvindo elogios ou nem tanto. Exemplo, você ouvia elogios do tipo, olha, você é muito inteligente, você é muito competente, você é muito esperto, muito sagaz. Você, com certeza, né, vai ser alguém muito brilhante na vida, porque, olha, eu te reconheço. Você é um ótimo aluno, você é uma ótima criança, você é uma ótima pessoa, você é uma pessoa de ótimo relacionamento? Ou será que muitas vezes eram ofensas do tipo, olha, você não faz mais do que a sua obrigação. Olha, você só me dá trabalho. Eu não sei quando eu estava na cabeça, por que eu estava na cabeça quando tive você. Poxa, você já viu o vizinho do fulano de tal, o filho do vizinho? Ele não faz esse tipo de coisa que você faz. Olha, você levanta a mão pro céu se você se tornar alguém na vida, porque eu já não sei mais o que eu faço. Será que era esses tipos de coisa que você ouvia? Quer ver mais um ponto? Presença ou ausência. Você sentia presença, e a presença não era só física, tá? Você sentia presença dos seus pais ou de quem convivia com você, de quem cuidava de você. Era um relacionamento que você sentia que tinha amor de verdade, que tinha atenção, que eles estavam com você, que eles se preocupavam com você, que eles te davam atenção, eram interessados em você de verdade. Ou muitas vezes até estavam ali, mas não estavam de alma, né? Estavam só de corpo, ou muitas vezes nem estavam. Você muitas vezes se sentia sozinho, abandonado, sem atenção, sem ter alguém que, por exemplo, pudesse conversar com você, para você dividir até os anseios, né? Aquilo que você tinha de dúvidas, e você muitas vezes sentiu falta disso. Quer ver mais um ponto? Capazes e incapazes. Você sempre foi julgado pelas pessoas que conviviam com você como alguém capaz. As pessoas sempre acreditavam em você, elas diziam para você isso, te mostravam isso, ou muitas vezes será que o que você ouvia e via das pessoas quando elas te olhavam era algo como se você não fosse capaz? Era como se você... Já viu algumas coisas do tipo, quando você alcança depois de adulto algum nível e você fala, cara, eu nem imaginava algum dia chegar perto de onde eu cheguei. Por que será? Será que é porque quando criança, quando adolescente, etc., você não sentia essa questão de que as pessoas viam você como capaz? Elas te viam muitas vezes como incapaz? Um outro ponto, perceba essa figura que está aqui. Não sei se está legal para você ver, eu acredito que está, né? Essa figura, imagina que ela tem uma escada, né? É uma escada de toda a sua trajetória, desde criança até onde você chegou hoje. Nessa live, né? Dia 13 de setembro de 2023. Como é bom ter você aqui. E aí você tem essa escada, e imagina que essa escada é como se fossem os degraus, né? E uma vez, o que essa imagem quer dizer? Uma vez que você tem uma crença limitante em você, algumas delas você percebe, talvez, do que eu já falei até aqui, nessa aula, nessa live, você já se identificou em algumas delas. Talvez você deve pensar assim, poxa, vou dar um exemplo. Você talvez é essa pessoa que, imagina que você fosse essa pessoa dessa imagem, e essa pessoa ela está na escada da vida dela, da prosperidade, do dinheiro, por exemplo. E aí você talvez vai se identificar com o que eu vou falar. Pessoas que têm crenças limitantes quanto ao dinheiro, é como se, mesmo que inconscientemente, elas não conseguissem perceber isso, mas elas tivessem algo delas mesmas, dizendo para elas mesmas que elas não são capazes de ganhar dinheiro, de que elas não são merecedoras de ter dinheiro. Você vai falar, poxa, Ulisses, que absurdo é esse? Não é um absurdo. Veja só uma situação. Imagina que aqui é o degrau da escada e essa pessoa agora que está aqui me assistindo nessa live, a ficha caiu. E ela falou, poxa, eu acho que eu tenho essa crença. Eu sempre falo que ganhar dinheiro é difícil. Toda vez que eu tenho dinheiro, o dinheiro vai embora da minha mão rápido, ele some, eu não sei onde ele está. Quando eu vejo, eu já gastei o dinheiro.
E muitas vezes eu nem sei por que eu gastei. Muito provavelmente isso acontece por uma crença limitante que você tem. Imagina que nessa escada, essa pessoa percebeu isso hoje, a ficha caiu e ela fala, poxa, eu agora percebi que eu tenho essa crença limitante. Então o que eu preciso agora é tomar ações para reverter esta situação. E aí ela começa, por exemplo, na semana seguinte ela fala, olha, eu vou analisar o meu orçamento e vou ver aonde o meu dinheiro está indo embora. Opa, ela já deu um passo, ela já subiu um degrau na escada dela. Aí ela vai para o segundo degrau. Poxa, agora que eu analisei, eu vou dar um jeito de reduzir as despesas que eu tenho com tal tipo de coisa. Aí ela já deu mais um passo. Poxa, agora que eu já dei mais esse passo, agora eu vou tentar poupar, vou tentar guardar 10%, 20% do que eu ganho todos os meses. E ela vai para o terceiro passo. Só que, se ela não tiver trabalhado isso nela com ferramentas apropriadas para tal, a crença limitante, mesmo que inconscientemente, daqui a pouco, esse dinheiro se foi. Ela já não está poupando nada mais, ela já está no vermelho de novo. E uma vez que ela estava no terceiro degrau, ela voltou lá para o primeiro degrau. E aí a pessoa, é como se as pessoas falassem assim, caramba, como que isso aconteceu? Eu não sei o porquê. E muitas vezes esse porquê podem ser as crenças limitantes. Nessa palestra de hoje, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar quais são os passos que você pode tomar para que você consiga romper essas crenças de uma vez por todas. Como que você identifica as crenças que você tem? Como eu falei, talvez nessa live, muito do que eu fui falando, você já foi se vendo em algumas das situações. Mas olha só, o que você fala ou pensa? Olha só, veja se você... Eu falo muito isso nas palestras, essa palestra que eu estou fazendo com vocês, essa aula, eu já fiz essa palestra presencialmente em alguns locais e as pessoas, eu percebo, aqui eu não consigo ver a carinha de vocês, mas quando a gente está fazendo essa palestra ao vivo, eu percebo que a cada slide que eu vou passando tem pessoas que literalmente fazem assim, ó, do tipo, poxa, esse sou eu. Será que você é uma dessas pessoas? Será que você fala muito do tipo, eu não sou inteligente o bastante? Será que você fala isso, já falou isso? Você não se julgou inteligente para tal? Alguém talvez falou com você do tipo, poxa, por que você não faz uma faculdade tal? Por que você não aprende tal tipo de matéria, de disciplina? Por que você não ensina as pessoas tal tipo de disciplina? E talvez você disse, eu não sou inteligente o bastante. Talvez você não disse para as outras pessoas, mas disse para você mesmo. Veja só se você já não disse, eu não tenho tempo. Eu desafio aqui qualquer pessoa que já não tenha dito isso algum dia. Eu mesmo já disse isso e vira e mexe a gente diz. Só que será que a gente diz porque realmente a gente não tem ou porque existe uma crença dentro de nós como se nós não tivéssemos? Por que algumas pessoas, todo mundo tem 24 horas no dia, 7 dias por semana? Claro que salva as diferenças, né? Se a pessoa tem filho, se não tem, se ela trabalha longe de casa, se ela trabalha perto de casa, se ela trabalha dentro de casa, a rotina que ela tem, ela pode ter uma maior ou não dificuldade para realizar alguma coisa. Mas todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Então por que será que tanto que a gente repete eu não tenho tempo e você consegue ver outras pessoas com a mesma quantidade de tempo que você fazendo muito mais do que você? Eu não sou tão talentoso o suficiente. Você mesmo já duvidou do seu talento? Todas as pessoas têm um talento. E isso não é mentira, isso não é papo aqui para uma live. Todo mundo tem algo a poder ensinar. Eu, por exemplo, dentro do que eu ensino hoje, do que a gente compartilha, do que a gente aprende, eu escolhi algumas áreas nas quais eu trabalho e que eu sinto que eu consigo ajudar as pessoas. Como, por exemplo, inteligência emocional, como é o caso de hoje, como a parte de QSMS, que é a área que eu trabalho, como liderança, que é um outro nicho que eu trabalho. Agora, se você me pedir, Ulisses, você poderia ensinar as pessoas a parte de culinária? Não, eu não tenho talento para isso hoje. Posso aprender? Posso aprender, mas hoje para isso eu não tenho talento. Você com certeza tem não um só, muitas vezes, mas vários talentos com você. O problema é que talvez você que está me assistindo, você mesmo não acredita e não confia no talento que você tem. E alguma vez você já possa ter dito isso, eu não sou talentoso o suficiente. Ou já pode ter pensado, dito isso para você mesmo, ou está dizendo isso agora. Quer ver o que mais? Eu não consigo me organizar. Olha lá, pilha de papel. Quantas são as pessoas que você chega, muitas vezes, onde ela trabalha, onde ela mora, etc e tal, e você percebe uma falta de organização física, de tempo, na rotina dela. E quando você vai tentar conversar com ela, fala, poxa, por que você não se organiza melhor e tal? Ah, eu não consigo me organizar. Claro que existem vários padrões de organização, várias ferramentas, várias metodologias, várias técnicas que você pode usar.
Mas será que realmente nenhuma se aplica a você? Ou será que é uma crença limitante que está dentro de você, dizendo que você não consegue se organizar? O que mais? Eu não tenho sorte na vida. Quando eu faço essa palestra presencialmente, eu peço às pessoas, eu falo assim, pessoal, quem acredita em sorte, levanta a mão para mim, por favor. E aí algumas pessoas levantam, outras não levantam, e eu digo, olha, na minha opinião e na minha visão, sorte não existe. Sorte, ela é uma junção de uma oportunidade com a capacitação. Você quer ver só? Você que está aqui comigo nessa live, para pensar em 10 segundos toda a sua trajetória até o dia de hoje. Onde você trabalha, as coisas que você conquistou, tudo que você já tem até o dia de hoje. Se eu chegasse para você e falasse assim, oi fulano, tudo bem? Nossa, você hoje trabalha em tal empresa, você hoje conquistou, por exemplo, uma casa, um carro, uma boa família, tem uma saúde legal. Nossa, que sorte que você deu. Você ficaria feliz de ouvir isso? Se eu dissesse para você que aquilo que você conquistou foi por sorte. Então por que será muitas vezes que você já pode ter dito isso ou diz isso hoje? Eu não tenho sorte na vida. Por que algumas pessoas têm sorte e outras não têm? Na verdade, acho que a pergunta deveria ser, o que é que essas pessoas fizeram diferente de mim para conquistar aquilo que elas conquistaram e que eu sei que eu também posso conquistar? Ganhar dinheiro é difícil. Será que a gente nunca disse isso? Se você perguntar a maioria das pessoas hoje, olha, ganhar dinheiro é fácil? A maioria vai te dizer que não. Se eu perguntar, a maioria me diz que não. Mas será que realmente ganhar dinheiro é difícil? Eu não estou dizendo para você que ficar milionário com essas promessas mirabolantes que você vê na internet e entre outros lugares, aquelas coisas do tipo, olha, fique milionário em uma semana. Não é isso que eu estou dizendo. Mas será que ganhar um pouco mais de dinheiro do que você ganha, gerar mais riqueza do que você gera, através de sua dedicação, do seu trabalho, das suas ideias, das suas realizações, dos projetos que você tem, será que realmente é tão difícil assim? Ou será que você hoje se limitou? E quantas são as pessoas que você conhece, né? Que você sabe que aquela pessoa tem muito mais potencial do que ela demonstra. Só que quando você vai conversar com ela, ela está acomodada. É como se ela dissesse, não, para mim está tudo bem. Né? Se eu ganho, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Se eu ganho 500 reais, aí eu consigo sustentar com os 500 reais, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas por quê? Muitas vezes porque tem uma crença arraigada naquela pessoa de que ganhar dinheiro é difícil. Eu não tenho capacidade de aprender isto. Quantas são as pessoas, e talvez você já disse isso, quando você fala, poxa, por que você não faz um novo curso? Por que você não aprende algo novo? E muitas pessoas dizem, eu estou velho demais para isso. Eu não tenho capacidade de aprender mais. Já passou a minha época. Não tem umas coisas assim? Já passou a minha época. Que época? Quem disse isso para você? Quem disse que você não tem capacidade de aprender? Eu acredito fielmente que todas as pessoas têm capacidade de aprender qualquer coisa. Depende da sua dedicação. Depende, claro, da pessoa também ter o perfil alinhado a algum tipo de matéria, algum tipo de disciplina. Isso facilita. Mas dizer que você não é capaz de aprender, por que não? Quem foi que disse isso? Eu não consigo. Quantos eu não consigo você já disse? Talvez. Quantos eu não consigo você disse hoje? Nessa quarta-feira, dia 13. Por que será que... Eu faço muito essa pergunta, eu falo pro pessoal assim, olha, quando você veio para o trabalho hoje, vamos supor que eu estou dando uma palestra de manhã, eu falo, quando você veio para o trabalho hoje, você veio lá, você confabulando com várias coisas, você consigo mesmo. E talvez muitas crenças foi você que colocou na sua cabeça. Quando você diz eu não consigo, alguém já disse isso para você? Você já ouviu alguém falar isso, verbalizar isso para você? Ou será que é você mesmo se dizendo que não consegue? Filhos ricos, já falamos disso, né? Ah, só é rico quem é filho de rico. Só é rico quem nasceu em berço de ouro, não tem uma coisa assim? Agora, quantas são as pessoas que quando você pesquisa, ainda mais com o nível de informação que a gente tem hoje, com acesso às informações que nós temos hoje, que você vê histórias de pessoas que se tornaram ricas, milionárias, bilionárias até, começando do zero. Começando de uma situação muitas vezes até menos favorecida do que a sua. Né? E essas pessoas conseguiram. E não eram filhas de rico. Então por que para elas é possível e para você não é? Né? E ninguém vai me mudar. Né? Até aqui, ó, tá até emburrado aqui, ó, bufando, ninguém vai me mudar. Talvez você é uma pessoa assim. E olha, Ulisses, então peraí, poxa, você está dizendo que eu sou uma pessoa assim, que eu estou errado? Não estou dizendo que você está errado, não estou dizendo que você está errada, nós não estamos aqui para julgar. Eu estou dizendo que depois de uma live como essa, se você se identifica em algum desses pontos, em pelo menos um, é possível mudar.
E aí muitas pessoas falam, ninguém vai me mudar. Por que não? Quantas pessoas será que você conhece que são assim, né? No seu ambiente de trabalho, no lugar onde você estuda, na sua família, que você consegue perceber que existe a chance dela mudar, dela ser mais próspera em alguma área da vida dela, mas ela não quer. Ela se fechou. E será que ela se fechou porque quer? Ou será que ela se fechou porque existe uma crença limitante nela? Como é que eu mudo então as minhas crenças? Depois que eu te falei de algumas crenças que podem acontecer, eu vou te mostrar aqui um passo a passo para que você possa mudar as suas crenças. E eu quero que você fique bastante atento quanto a isso. Como que eu mudo as minhas crenças? Pessoal, fique ligado nesse ciclo das crenças. Tudo começa com a forma com a qual você se comunica, tanto externamente quanto internamente. Quer ver um exemplo? Sabe aquele dia que você acorda meio para baixo? E quando você para analisar racionalmente falando, é como se nada tivesse motivo para tal. Você acorda, sabe aquele dia que você acorda meio assim, meio brocochô? Né? Não tem uma parada, né? Uma gíria dessa, meio brocochô? E aí você acorda meio brocochô, mas aí quando você pensa, poxa, tá tudo bem. De forma geral, tá tudo bem. Eu tô saudável, minha família tá saudável, eu tenho meu emprego, aqui em casa tá tudo legal, não tô com nenhum problema. Não tô com dinheiro sobrando, mas tá tudo controlado. Mas por que será então que eu tô tão triste assim? Essa é uma comunicação que você já começa internamente. Se você acorda assim, e pare para pensar a diferença, né? Se você acorda assim, e aí você faz o quê? Não abre as cortinas, fica no ambiente mais escuro, coloca uma música para ouvir, põe uma música triste. Você mesmo se olha no espelho, e aí você percebe que você tá o quê? Ombro caído, tá até mais esquisito, meio acabado. É como se, né? Você se comunicando internamente consigo mesmo. E aí você vai para o seu trabalho, vai para onde você tem que ir, e a comunicação externa você chega lá assim, chega meio para baixo, andando meio cabisbaixo, não cumprimenta as pessoas. Toda esta comunicação, ela vai gerar em você um estado que ele é gerado pelos seus sentimentos, né? E você começa a acessar alguns recursos seus. Pare para pensar que quando você se comunica desta forma que eu dei o exemplo, qual é o estado? Como é que você se sente? Você se sente feliz? Não. Você se sente triste. Você se sente para baixo. E automaticamente, ao se sentir assim, você se comporta, você possa ter comportamentos o quê? Positivos ou negativos? Negativos. Você já está triste. Acordou assim, se comunicou assim, acreditou que é assim. Você disse para você mesmo, eu estou triste, hoje não é um bom dia. Automaticamente você gera um sentimento, um estado de tristeza, de melancolia, de estar para baixo, de não estar legal. E isso gera comportamentos o quê? Negativos. Muito provavelmente nesse dia você vai o quê? Quase que não cumprimentar as pessoas, pode até acontecer de você ser rude com alguém, dar uma má resposta em alguém, não dar uma atenção devida a uma outra pessoa que literalmente não tem nada a ver com o que você está passando. E este comportamento, muitas vezes, ele gera em você o quê? As suas crenças. Crenças que são relacionadas a você ser, fazer e ter. Você começa a sentir que toda vez que você acorda desta forma, é como se você criasse uma crença frente a toda a forma que você se comportou até então, de que o dia que você acorda triste, você vai ter um dia triste. E mesmo que você não perceba, mesmo que de forma inconsciente, esta crença se instala em você. E aí, é como se dali para frente esse cenário o quê? Se repetisse. Todos os dias que dali para frente você acordar meio assim, mesmo que você não perceba, você já instalou em você uma crença de que aquele dia não tem jeito, não tem como melhorar, né? E ele vai ser um dia ruim. Automaticamente, quando você cria essa crença, você gera os seus resultados. E aí vamos parar para pensar neste exemplo que eu dei, desde quando você acordou mal, se sentiu mal, passou a se sentir triste, ter comportamentos negativos, instalou uma crença de que não tem jeito, que não resolve, que não vai, os seus resultados vão ser positivos ou negativos? Muito provavelmente serão negativos. Talvez vai ser aquele dia que no seu trabalho você não vai render bem. Será aquele dia que talvez você vai entrar às vezes numa desavença, numa briga, numa discussão na sua família, com a pessoa que você ama, e que depois você vai se perguntar, por que isso? Por que isso aconteceu? Por que eu agi assim? E é como se você não encontrasse respostas. E sabe por que você não encontra respostas? Porque essa crença, mesmo que inconscientemente, ela foi instalada em você.
Agora perceba, como que a gente muda isso? Você muda o seu estado quando você muda a sua comunicação. É quando você quebra uma crença ou você não deixa que ela se instala, quando você quebra o ciclo das crenças, quando você rompe ele. E sabe como que você rompe? Por exemplo, esse mesmo exemplo, você foi lá e acordou meio para baixo, meio brocochô e tal, e você se lembra que a sua comunicação, interna e externa, ela tem o poder de mudar isso. Quando você percebe que você acorda assim, você se obriga, você olha e fala, poxa, eu tenho a consciência. E esta aula e essa palestra é para te trazer consciência. Não é para resolver todos os problemas da sua vida, mas é para trazer consciência. Quando você acorda desse jeito e tem a consciência e percebe que você não está legal, o que você faz? Para pensar se você agisse diferente. Se você falar, espera aí, postura, não, postura não é essa, postura é essa. Eu me olho no espelho, postura de empoderamento, eu abro as cortinas, eu vejo o dia, eu ponho uma música que me anima, eu vou assistir um vídeo que me anima, eu vou ouvir um áudio que me anima e eu vou me animar. Eu vou buscar recursos. Lembra do estado? Eu vou buscar recursos para que os meus sentimentos sejam sentimentos melhores do que aqueles com os quais eu acordei. E automaticamente quando eu faço isso, eu gero um estado melhor. E quando eu gero um estado melhor, eu tenho comportamentos mais positivos. Mesmo que quando eu acordei, aquele dia tinha tudo para ser ruim, mas quando eu percebi e eu mudei e rompi o meu ciclo e me comuniquei de uma forma melhor, interna e externamente, quando eu atingi um estado, um sentimento, através de recursos que me fazem me sentir melhor e eu passo a ter comportamentos positivos, automaticamente essa crença ruim não se instala. A crença que se instala é qual? Eu sou capaz. Eu sou capaz de mudar o meu estado. Por mais difícil que seja a situação, e claro que dependendo da situação pode ser mais difícil, pode não ser tão fácil, mas é possível. E eu mudo e instalo uma crença de superação. E automaticamente quando eu instalo essa crença, os meus resultados já não serão mais resultados negativos, e sim resultados positivos. Talvez você já fez isso que eu te falei aqui, mas sem saber que você estava fazendo o ciclo das crenças. Legal? Espero que, eu não estou vendo os comentários, mas se você gostou, coloca no comentário aí que você gostou desse ciclo das crenças. Aqui é um pouquinho do que a gente pode falar para ele, sobre ele, tem muito mais do que a gente pode falar. E falando de muito mais, vem comigo. Veja só, onde você se comunica bem e onde você se comunica mal. Muitas das crenças, para pensar uma coisa, já viu aquela máxima que a gente escuta que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? E automaticamente quando você tem 2 ouvidos e uma boca, a gente deveria ouvir mais e falar menos. Claro, você não é proibido de falar, mas quantas são? Para pensar. Quantas são as palavras que saem muitas vezes da sua boca, são proferidas por você e que você nem queria dizer? Quantas são? Já viu aquelas pessoas que, e talvez você passa por isso, já passou por isso, é alguém que está passando por isso, que são os ditos reclamões, por exemplo? Pessoas que reclamam literalmente de tudo, né? Se está chovendo, reclamam. Se está com sol, reclamam, queria que tivesse chovendo. Se está chovendo, queria que tivesse sol. Se hoje conseguiu chegar cedo no trabalho, reclama, pô, cheguei muito cedo. Chegou atrasado, reclama porque chegou atrasado. Se chega no trabalho e tem muita coisa para fazer, reclama porque tem muita coisa para fazer. Se não tem nada para fazer, reclama porque está à toa. Se está com muito dinheiro, reclama porque não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Se está com pouco dinheiro, reclama. Esse é mais difícil um pouquinho, né? Quando está com muito dinheiro, o pessoal tende a reclamar menos. Mas onde que eu quero chegar com você? Aquilo que você fala, a forma como você se comunica, ela gera em você crenças. Crenças que inconscientemente elas entram. E que talvez não foi ninguém que te disse. Foi você mesmo que disse. Olha só, como que será a sua vida se você se comunicar diariamente com alegria e entusiasmo? Pessoal, quem está aqui, né, só por estar, mais uma vez eu reconheço, eu falei isso no início da live, né, e se você não estava no início da live, eu quero dizer que verdadeiramente eu reconheço, né, e te honro por você estar aqui. Nessa quarta-feira à noite você podia estar fazendo qualquer outra coisa. E você está numa live sobre inteligência emocional, adquirindo conhecimento que pode parecer que não, mas talvez uma frase que eu disser aqui tem o poder de mudar a sua forma de pensar a partir de hoje e você passar a agir de uma forma diferente. Não estou aqui dizendo para você, de forma que todo mundo que está aqui é maduro o suficiente para entender que, claro, eu não estou dizendo para você que você tem que se comunicar com alegria e entusiasmo em todas as situações. A gente sabe que a nossa vida, né, ela é feita de desafios.
Tem vezes que está tudo muito bem, tem vezes que a gente tem dias não tão bons assim, mas que é possível, em sua maioria, você transformar esses dias não tão bons assim em melhores um pouquinho, nem que seja um pouco. Se você se comunicar de uma forma com mais alegria e entusiasmo, acreditando e confiando mais em você. Quando mudamos nossas crenças? Veja aqui alguns exemplos. Deixa só eu tomar uma água e eu vou passar o slide com vocês. Olha só, quando nós mudamos as nossas crenças. Vou dar um exemplo para vocês sobre a minha história, tá? E entendam uma coisa. O fato de contar a minha história para vocês, ela não é a história mais bonita ou mais triste, né, do mundo. Eu nem quero que seja. É a minha história, né? E aí, as dificuldades, as situações pelas quais eu passei, de forma nenhuma também. Eu conto a minha história para que, tadinho, para que tenha pena, que ele é um coitado, porque eu não tenho nada de coitado. Durante muito tempo até, quando pequeno, né, eu pensava assim, sabe? Pensava, poxa, coitado de mim, por que que isso acontece? Por que que isso é assim? E hoje não. Hoje eu reconheço que depois de adquirir um pouco mais de conhecimento sobre inteligência emocional e N outras coisas, não há nada de coitado na minha vida. Vou te contar um exemplo. Onde tudo começou? Não sei se você consegue ver daí, acho que acredito que sim, né? Aqui a gente tem uma sacola de feira, aquela sacola de palha de feira, né? Aqui a gente tem um doce chamado cajuzinho, acho que todo mundo conhece, né? E aqui um tempero, um potinho de tempero caseiro. Essa história eu conto ela com muito orgulho hoje, mas no passado eu não enxergava muito bem assim. O meu pai, ele faz, né? Até hoje ele faz o melhor cajuzinho que eu já comi na face da terra, né? Ele fazia tempero caseiro e ele colocava, né? Quando crianças, eu e meu irmão, ele colocava eu e meu irmão pra gente vender na rua, vender doce, vender cajuzinho, vender tempero. E a sacola de palha, porque dentro dessa sacola ali a gente enchia de potes de tempero e essa sacola ficava tão pesada a ponto de eu e meu irmão termos que carregar ela juntos, cada um segurando uma alça, né? E subindo, descendo escadas, morro, etc., em Juiz de Fora, a cidade onde eu sou natural. E Juiz de Fora o que mais tem é morro. Então a gente subia de ser muito morro com essa sacola de temperos, participava da produção dos temperos, de envasar os temperos, de escrever etiqueta, colocar no pote. Tudo isso durante muito tempo. O doce, por exemplo, nós íamos para o trem, eu já vendi muito doce na rua, vendi doce nos trens, e muita gente não sabe dessa história. Mas por que não sabe? Porque até então não teve oportunidade de eu contar. E eu não conto ela, mais uma vez, para dizer, coitado do Ulisses. Não, não tem nada de coitado aqui. Mas no passado, lá, nessa época, eu via assim, sabe? Eu ficava, poxa, caramba, coitado de mim, eu podia estar brincando, podia estar estudando, podia estar fazendo... Sempre estudei, né? Isso também era algo que não tinha conversa, né? Tinha que estudar. Então a gente estudava, ia pra rua, brincava, etc., finais de semana, só que durante a semana muitas vezes trabalhando, né, para ajudar em casa. E não tem nada de errado nisso, né? Só que naquela época eu enxergava isso com crenças limitantes, como uma crença que quando eu digo para você que depois de algumas coisas que eu conquistei, que eu vou falar aqui, eu olhava e falava, poxa, eu lá, Ulisses, vendendo doce no trem, eu não acreditava que eu conseguiria chegar lá. E aí onde que tudo mudou, pessoal? Quando a ficha caiu e eu percebi que, peraí, não é bem assim, né? Quando eu comecei a olhar mais para mim, isso adolescente, já próximo já da idade adulta, etc e tal, quando eu fui para o curso técnico, vou falar sobre isso, quando eu comecei a perceber que, peraí, eu sou capaz sim, eu acredito que eu sou inteligente o bastante, ou pelo menos esforçado, para aprender algo diferente. E nada contra quem vende tempero e quem vende doce até hoje, mas não era aquela vida que eu queria para mim. E ao invés de me conformar, eu busquei evoluir. E automaticamente, aqui é quando eu percebi que era possível fazer uma nova história. Esse exemplo aqui, essa foto que está aparecendo, é o Colégio Técnico de Juiz de Fora, onde eu fiz o meu curso de eletromecânica. O meu curso de eletromecânica, eu passei no concurso federal do curso de eletromecânica, eu fiz 3 anos de curso. Depois disso, primeira carteira assinada, fui trabalhar numa grande siderúrgica de Juiz de Fora, né? Como estagiário, rodando turno com 18 anos de idade. E eu não me via como coitado por isso, eu dava valor por aquilo, porque eu entendia que aquilo era uma etapa da carreira, do futuro que eu queria para mim. Depois disso, de estagiário a terceirização, consegui ser terceirizado, já não era estagiário mais, numa outra grande empresa automobilística de Juiz de Fora, até conseguir ser efetivado e ser funcionário numa outra grande metalúrgica, uma empresa de metalurgia gigante.
em Juiz de Fora, onde eu fiz toda a minha trajetória e lá eu cheguei até o sistema de gestão da qualidade. O curso técnico me possibilitou entrar nas empresas e lá eu fui crescendo e cheguei ao sistema de gestão da qualidade, onde é a maior escola hoje, quem me conhece sabe que uma das áreas que a gente atua é na gestão de qualidade. Depois disso, vários lugares do Brasil, né, por onde a gente passou, eu fui parar em Araxá, em Ouro Branco, em Três Rios, até chegar em Macaé. Por que eu estou te contando isso? Porque eu não sosseguei e não houve barreiras para mim. Não houveram barreiras, desculpa, para mim. Quando eu tinha um propósito, quando eu acreditei verdadeiramente em mim, e eu peguei um monte de crenças limitantes que existiam e fui jogando fora, aquelas crenças que saíam davam espaço para coragem, para vontade, para querer mais. E o limite territorial não me impedia. E ali eu fui para vários outros lugares, até chegar em Macaé, né, há 10 anos e meio atrás. Em Macaé, né, a fotinha de Macaé, tudo mudou. Eu consegui através de todo o histórico que eu trazia da minha carreira, chegar em Macaé e conseguir mostrar um pouco daquilo que eu sabia e aprender muito mais, né? E ali a gente teve, através de dedicação e ascensão, né, lograr êxito em 2 grandes empresas, né, de Macaé. Quem me conhece, quem é de Macaé, sabe as empresas nas quais eu trabalhei, onde eu consegui chegar, por exemplo, a um nível gerencial internacional. Por que eu estou te contando isso? Quem diria, e se eu lá, vendendo doce tempero, se eu tivesse mantido as minhas crenças limitantes, eu conseguiria acreditar que um dia eu estaria, por exemplo, como uma foto dessa, dando treinamento em inglês em Houston para americanos, para indianos, para escoceses, um brasileiro lá dando treinamento. Se eu tivesse deixado com que as crenças limitantes tomassem conta do meu pensamento, isso nunca teria acontecido. E aí, aqui algumas experiências inimagináveis, locais fora do Brasil, dos quais eu visitei, a trabalho, a passeio com a minha esposa, enfim, com a minha família. Por que eu estou te mostrando isso? Para te dizer que você também é capaz. E que você também é capaz de fazer até muito mais do que isso. E que talvez hoje você não faça porque você tenha crenças limitantes que estão te impedindo. O próprio nome diz, crença limitante está te limitando. Não deixa você evoluir. Mas não tem ninguém te segurando. Eu não estou lá, não tem ninguém fisicamente te empurrando e dizendo, não, você não vai. Talvez é você. Talvez é você aqui que está dizendo isso para você. Até, né, novos hábitos, mudanças de hábito, saúde, né, alguma foto aqui de algumas diferenças aqui de 5 anos, de um ano para o outro, de uma foto para outra, até chegar hoje numa foto que representa muito disso que eu estou fazendo aqui agora. Um sonho se tornando realidade. Como vocês sabem, né, a Mood está aqui, né? A empresa que nós fundamos, a empresa que hoje tem um propósito, que tem um chamado de não só ser o ganha-pão, ser o meu negócio, mas ter o chamado e o propósito de ajudar as outras pessoas. Eu não precisaria estar fazendo uma live como essa. Não precisaria chegar aqui e dizer isso para você, né? Porque eu cheguei em tudo isso que eu te mostrei lá atrás. Mas eu abri mão disso. E tá tudo bem para quem continua, mas eu quis abrir mão disso. Para tocar a Mood, para me dedicar a ela 100%, para poder me sentir. Não que eu não me sentisse quando funcionário agregando na vida das pessoas, não é isso, mas eu queria fazer de uma forma diferente, eu queria tentar. E para eu tentar, eu precisava acreditar em mim, e para eu acreditar em mim, eu precisava arrancar de mim, de vez por todas, muitas crenças que ainda me limitavam. E eu o fiz. E hoje estou muito satisfeito com tudo que a gente está fazendo. Né? Está completando agora nesse final de semana 1 ano desde que eu saí do CLT. E nesse 1 ano, nós já impactamos mais de 2.000 pessoas, através de palestras, de treinamentos, de vídeos, de aulas que a gente fez. Quando eu paro e olho para trás, eu vejo que se eu tivesse deixado as crenças me dominarem, nada disso teria acontecido. Então eu trago a minha história, um pouquinho, né, da minha história, resumida para você, para te dizer, você é capaz de fazer muito mais do que isso. Aí você vai dizer para mim, poxa Ulisses, mas eu não quero esperar todo esse tempo, né? A sua história aí, desde quando você começou lá, vendendo doce, etc. Nós estamos falando aí, né? Vou entregar a minha idade, mas nós estamos falando aí de 30 anos ou mais, né? Pois é, eu não quero esperar 30 anos. Eu quero mudanças rápidas. Agora, vou te dizer, mudar sozinho é possível, mas não é provável. São os 2 P's. Eu costumo dizer muito isso. O pessoal que trabalha comigo fala, Ulisses, como é que é aquela frase que você fala mesmo? Eu falo, pois é. É possível, mas não é provável. Se eu te perguntar, é possível você ficar milionário de hoje para amanhã? É possível, mas não é provável. É possível. Você pode sair na rua, achar uma mala agora com 1 milhão, ou jogar, fazer uma aposta, ganhar 1 milhão, sei lá.
Mas é provável? Não é provável. Mudar sozinho é possível? É possível. Rápido? É possível. É provável? Não. Assim, na Mood a gente tem o nosso propósito, o nosso chamado, e além dessa aula, né? O que a gente faz hoje? O que nos realiza, né? Aqui uma foto que mostra um pouquinho, né, das mentorias, das aulas que a gente faz online. Essa aula que a gente está fazendo aqui ao vivo para você que está comigo no YouTube. Eu sou muito grato a você que está com a gente desde o início. Sou muito grato a você que entrou depois. Sou muito grato a você que está com a gente. E você que ainda vai entrar e vai assistir talvez essa gravação, né? O que me realiza? Olha só alguns exemplos, tá? Aqui são exemplos pequenos, muito rápidos, de algumas pessoas que já passaram conosco nos nossos programas, nas nossas mentorias. Né? A gente tem o David, que, por exemplo, em apenas um ano, ele foi promovido, né, assumindo 2 novas áreas, sendo que, na verdade, ele ia ser demitido. Ele estava para ser demitido e depois que ele veio e aprendeu um pouquinho do trabalho que a gente faz, ele foi promovido 2 vezes em um ano. A gente tem o exemplo do Luiz, ele idealizou, apresentou um projeto na empresa dele e hoje ele ganhou o quê? Muito mais notoriedade e tem uma possibilidade de promoção. Ele chegou e tinha ideia e não sabia, às vezes não acreditava muito nele ou não sabia como colocar isso no papel ou demonstrar isso e a gente foi lá e ajudou. A gente tem o exemplo do Ledson, por exemplo, que ele conseguiu se organizar melhor, tinha muitas ideias, muitas coisas para fazer, muita vontade. Ele foi lá, conseguiu se organizar melhor, evoluir em liderança e hoje ele atua em diversos, né? Lidera diversos projetos dele, projetos da empresa dele. E aqui, por exemplo, também o Rafael, né? Ele aumentou a presença dele no digital, ele participou na época, né, de um processo seletivo inovador, era como se fosse um reality show na cidade dele, e ele chegou a ser um dos finalistas desse projeto. Por que eu estou te mostrando isso? Pessoas que acreditaram que era capaz de mudar. Você pode esperar 3 anos para mudar a sua vida? Acredito que não, né? Você que está aqui, que assiste uma live como essa numa quarta-feira à noite, você quer mudanças rápidas. Você pode mudar suas crenças de 2 formas, tá? A primeira forma seria através de um forte impacto emocional. Para pensar o seguinte, vou dar um exemplo para você. Alguma pessoa que não tinha medo de altura. E às vezes por um forte impacto emocional. Um dia que estava num parque de diversões e subiu num brinquedo e o brinquedo travou. E aquele brinquedo travou, aquele susto que ela tomou, ela pode não perceber. Mas aquele forte impacto emocional instalou nela, né? Instalou nela uma crença que ela nunca mais quer subir em altura. Já viu pessoas que têm dificuldade de falar em público? Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas têm dificuldade de falar em público, sabe por quê? Porque quando eram crianças, adolescentes talvez, lá na escola, foram fazer uma apresentação em público e falaram uma palavra errada e alguém riu. Ou então apresentou, errou alguma coisa e alguém riu dela. E essa pessoa, quando riu dela, instalou uma crença de que ela não fala em público. Só que ela não instalou uma crença assim, olha, conscientemente eu estou agora instalando uma crença que eu não falo em público porque riram de mim. Não é isso. É um forte impacto emocional. Aquele impacto que ela sofreu fez com que essa crença se instalasse. Existem várias técnicas e profissionais que hoje, através de um forte impacto emocional, eles revertem essa situação. Através de eventos, de imersões, etc., eles trabalham um impacto emocional para reverter, para ressignificar essas crenças. Não é o que a gente vai fazer aqui. Existe uma outra forma, que também, né, a primeira também funciona muito bem. E existe a outra que eu aconselho para você, que é o quê? Adquira práticas e hábitos que quebrem as suas crenças, a corrente sendo rompida. Como assim, né? Como que você faz isso? Até agora, nessa aula, a gente está aqui nessa aula há 50 minutos, né, aproximadamente, e eu te honro por você estar aqui, mais uma vez eu digo isso. Até aqui eu trouxe o máximo de conteúdo que eu podia trazer dentro de uma live para você entender essa questão dessas crenças, ou pelo menos para criar em você aquilo que eu já chamei, né, que eu já falei para você, que é um pouco mais de consciência. Agora, se você que está aqui comigo até agora quer dar um próximo passo, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho uma solução para você e eu te convido a ouvi-la. Mutare Focus. Mutare Focus é o início da jornada rumo à mudança. Mutare, como você está vendo nessa foto, é um leão, tá? E o mutare, por que mutare? Mutare é mudança em latim. E o nome da nossa empresa é Mude. E o que a gente quer promover para você? Mudança. Mudança de estado, mudança de resultado, mudança de vida. Mudança em alguma área da sua vida que hoje não esteja tão próspera e que você quer se tornar mais próspero. Talvez hoje, de tudo que você ouviu falar, o que você está querendo é se tornar mais próspero na sua carreira,
Talvez você está querendo se tornar mais próspero em relacionamentos, em saúde, em vida financeira, em várias outras coisas. E como é que você faz isso, tá? O que você vai conquistar com esse treinamento, né? O que você vai fazer lá? A gente tem, né, nesse Mutare Focus, essa informação que está aqui, talvez está pequenininho para você, mas ela está na nossa página também, mas eu vou ler para você. A Mutare Focus é um evento, tá? Que nós vamos estar fazendo 3 aulas. Você vai ter 3 encontros comigo, tá? 3 encontros ao vivo como este que a gente está fazendo, tá bom? A gente vai ter um grupo VIP exclusivo para as pessoas que estiverem na Mutare Focus. Um grupo de WhatsApp, onde somente não vai ser aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. Um grupo onde informações referentes ao grupo, ao evento, vão estar ali e ali vão ser compartilhadas também artigos com você, informações para te ajudar a evoluir nas tarefas que nós vamos passar para você, que eu já vou te contar quais são. Também, 3 encontros ao vivo, como eu falei. Os nossos encontros já têm data. Nós vamos nos encontrar no dia 4 de outubro, daqui a 20 dias. É o nosso primeiro encontro. No dia 4 de outubro, eu vou te encontrar e a gente vai identificar um objetivo que você tem. Um objetivo. Por isso que se chama Mutare Focus. Porque você vai colocar foco em um objetivo que você tem. Talvez você vai dizer, poxa, Ulisses, eu tenho o objetivo de ser promovido, de melhorar minha saúde, de melhorar relacionamento. Legal. Com o que eu vou ensinar para você nesses eventos, você vai aprender técnicas e ferramentas para trabalhar todos eles. Só que nesses eventos a gente vai escolher um. E você vai aprender através deste um como fazer isso. Entenda, muitas pessoas querem melhoria na vida delas, mas elas não conseguem porque elas querem abraçar o mundo todo de uma vez. Elas querem melhorar tudo de uma vez. E a melhoria ela tem que ser gradativa, ela tem que ser contínua. Então no dia 4 eu vou te mostrar como que você identifica através de ferramentas e metodologias, como você identifica o principal objetivo que você tem hoje e que você quer alcançar para mudar e alcançar a prosperidade, começar o seu caminho, né, rumo à prosperidade naquele objetivo. Já no dia 5, no dia seguinte, a gente vai começar a construir o seu plano de ação. Eu vou te mostrar como que você, depois que você identificou qual objetivo que você tem, como que você define as primeiras ações que você tem que tomar para sair da inércia. Talvez hoje você tenha aí um ou mais objetivos, eles estão dentro da gaveta. Metaforicamente falando, eles estão guardados. Ou estão guardados aqui em você, estão guardados aqui. E você não dá o primeiro passo, você não muda. Por que não muda? Então eu vou te mostrar. Nesse segundo dia, como que você estabelece as primeiras ações que você vai tomar rumo a esse objetivo. E no dia 15 de outubro, 10 dias depois, a gente vai te chamar de volta. Você vai estar comigo de volta no encontro ao vivo, para eu acompanhar com você como é que foi a sua evolução. Eu vou te ajudar a identificar ações que você já vai tomar nos próximos dias, entende isso? E que em 10 dias você já vai ter mudanças rumo ao objetivo que você tem. O que mais a gente vai ter nesse evento? Ele vai ser 100% online. Nós vamos estar fazendo como a gente faz aqui. Essa mentoria Mutare Focus ela vai ser feita com você. E esses 3 encontros são aproximadamente 2 horas ao vivo em cada um desses encontros. E, no fim, você ainda vai receber um certificado de conclusão. A Mood ainda vai emitir para você um certificado de participação na Mutare Focus. Que vai ser um certificado que você vai falar assim, poxa, eu posso, é para mostrar esse certificado para alguém? Você pode divulgar, você pode fazer o que você quiser. Mas sabe qual que eu acho que é o principal significado desse certificado? É quando você olhar para ele e ele é um compromisso que você assumiu com você mesmo. De que você está disposto, de que você está disposta a alcançar a mudança que você tanto quer na sua vida. Vai mudar completamente a minha vida? Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, né? Eu vou até ver como é que está o nosso grupo do YouTube e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora, porque é muito sério isso, né? A gente está aqui com a turma chegando, show de bola. O pessoal falou tudo, é isso mesmo, show. Eu não estou aqui, pessoal, para fazer essas promessas mirabolantes, sabe? Das pessoas que dizem, vem comigo que em uma semana você fica milionário. Vem comigo que eu vou te ensinar uma ferramenta que vai mudar a sua vida para sempre. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho essa intenção. A Mutare Focus são 3 encontros. E como eu falei, nós vamos ver um objetivo. E esse um objetivo eu vou te ajudar a estabelecer o plano de ação inicial para você começar a sua jornada. Essa é a promessa que eu tenho para você. Pode mudar a sua vida? Pode. Pode ser o primeiro passo rumo à mudança da sua vida. Agora, não são 3 encontros que vão mudar a sua vida. Só que são 3 encontros onde eu vou te dar ferramentas para você começar
a sua mudança. É essa a promessa que eu te faço. Não são essas promessas mirabolantes que você vê muitas vezes aí, né? E que faz cair em descrédito quem faz um trabalho sério, como a Bud faz. Entenda, 13% das pessoas elas fracassam por falta de QI, da inteligência, de ter aptidões, né? Agora, 87%, através de pesquisa a gente tem isso, falham por falta de inteligência emocional. Será que você nunca percebeu, nunca viu pessoas muito inteligentes, capazes, mas estão desgastadas, estão com estafa, estão com burnout, não conseguem mais render, não conseguem ter resultado, não conseguem mais ser os profissionais das pessoas que elas eram. Poxa, mas elas não têm QI? Elas não são inteligentes? Sim, mas às vezes falta para elas inteligência emocional para lidar com todas essas situações. Agora, para quem é a nossa mentoria Mutare Focus, né? Ela é para você que tem alguma questão pessoal que está a ponto de explodir, que você quer melhorar, para alguém que quer buscar melhoria em relacionamentos, seja relacionamento amoroso, talvez o objetivo principal, se eu conversar com você, você vai falar, cara, o meu objetivo principal é melhorar o meu relacionamento com meus filhos. É possível, Ulisses? Claro que é. Através dessa ferramenta que você vai mostrar? É. Poxa, eu vou pensar em ações, como é que eu vou fazer algumas ações para começar essa melhora desse relacionamento? Sim. Alguém que está com alguma questão no trabalho, alguém que está com algum projeto que quer crescer no trabalho e não está conseguindo, ou alguém que não está feliz no trabalho que tem e quer mudar de trabalho, alguém, né, pais e filhos, já falei, relacionamento amoroso, alguém que tem sonhos e desejos, qual é o sonho e desejo que você tem? Entende uma coisa, o sonho que você tem, enquanto você não botar prazo para ele, enquanto você não estabelecer ações para ele, ele será para sempre sonho. Eu falo isso nos meus treinamentos e tem gente que fala, poxa, Ulisses, você jogou por terra agora tudo o que eu imaginava. Porque eu pergunto assim, você tem algum objetivo? Aí a pessoa tem assim, por exemplo, eu tenho um objetivo sim de viajar com a minha família para o exterior, fazer uma viagem. Aí eu pergunto assim, e quando é que você vai? Aí a pessoa, eu não sei. Então você não tem um objetivo, você tem um sonho. Enquanto você não estabelece ações, enquanto você não põe prazo, você só tem sonhos. E aqui você pode aprender como dar esse passo, né? Como você estabelecer ações para poder alcançá-los. E para fazer a diferença onde quer que você passe. Agora, para quem que não é esse treinamento? Para quem não gosta de investir na sua vida. Talvez hoje você investe na vida de várias outras pessoas, menos na sua. Talvez hoje, se eu analisar, se eu te pedir assim, lista para mim onde você está investindo tempo e dinheiro hoje na sua vida. Você vai mostrar que você está investindo lá, talvez, na balada, na pizza do final de semana, no calçado, na roupa, no celular, no relógio. E se eu for olhar desenvolvimento pessoal na sua lista, está em último lugar ou nem presente está. Quanto você tem investido em você? Para quem não acredita que pode mudar. Se você não acredita que pode mudar, sendo muito honesto, não adianta eu acreditar em você. Você tem que ser a principal pessoa. Claro que se você trabalha comigo, por exemplo, eu acredito em você, eu vou te ajudar a desenvolver isso em você, né? A aflorar isso em você. Mas você tem que ser a principal pessoa que acredita que pode mudar. Para quem aceita a mediocridade. A mediocridade, pessoal, o conceito correto da palavra medíocre é média, é quem está na média. Se você é uma daquelas pessoas, ou se você conhece pessoas que são daqueles assim, não adianta, isso não é para mim. Eu sou como todo mundo. O que todo mundo faz, eu também faço. Esse é o meu destino. Para. Isso é mediocridade. Fugir da mediocridade é quando você foge da média. É quando você dá um passo, é quando você faz. É quando, por exemplo, você começa a ler um livro. Quantas são as pessoas que sequer leem um livro? E, Ulisses, eu estou errado por causa disso. Não, mas quando você lê um livro, você já deu um passo, você já está à frente de muito mais gente. Quando você assiste uma live como essa, você já está um passo à frente de muitas outras pessoas. Apenas 2% dos brasileiros investem em desenvolvimento pessoal. Apenas 2%. E isso é de uma pesquisa que a gente aprendeu em um dos treinamentos que a gente fez de formação de palestrantes. Então não estou tirando esse dado de trás da orelha, né? O que vai tentar te impedir? Talvez você está me ouvindo e o que vai tentar te impedir é do tipo assim, eu não tenho tempo. Lembra que eu não tenho tempo? Eu não tenho dinheiro. Será que você realmente não tem? Ou será que você não está investindo onde deveria? Isso não é para mim. Eu tenho um sonho aqui, tenho um objetivo, mas eu vou deixar de lado. Isso tudo são as vozes que vão ficar falando na sua cabeça para tentar impedir você de avançar. Agora, todo mundo vai pagar um preço na vida.
né? E qual é o preço que você decide pagar? O do sucesso ou o preço do fracasso? Entenda uma coisa, o sucesso também tem um preço. Ter sucesso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha, não é? Ter sucesso exige dedicação, exige tempo. Eu quero ter sucesso. Eu, graças a Deus, hoje tenho tido sucesso em muitas iniciativas que eu tenho feito. Mas estamos aqui, numa quarta-feira, 9 horas da noite, fazendo uma live. Exige um peso. Existe um peso, um trabalho, algo que você tem que trabalhar por aquilo, que você tem que se dedicar. Só que ele é muito menor do que o peso do fracasso. O peso de você olhar para trás, depois de sabe-se lá quanto tempo, e falar, poxa, se eu tivesse começado lá atrás, será que a gente nunca viu isso? Será que você nunca falou isso? Poxa, se lá atrás, se há tantos anos atrás, eu tivesse pensado diferente, eu tivesse começado tal coisa, eu já teria terminado, não tem umas coisas assim? Pois é. Que tal você tomar a sua decisão? O que eu tenho para você aqui hoje, né, é quanto custa o seu sucesso. Se eu perguntar para você hoje, o objetivo que está passando na sua cabeça, um objetivo principal que você tem, quanto ele custa? Talvez você fale, poxa, 500 mil, 50 mil, 100 mil, talvez o objetivo que você tem ele é inestimável. Você não tem como precificar ele, porque ele remete à realização. É quando você vai se sentir realizado. Veja só um exemplo aqui, tá, pessoal? Esse slide. Eu falei com você que nosso evento vai ter 6 horas, não é? São 3 dias de 2 horas cada um ao vivo. Hoje, 6 horas de mentoria comigo, ou se você, por exemplo, pare para pensar que você está com uma questão financeira e você vai buscar um especialista em finanças. Quanto custa hoje uma sessão, uma hora com um especialista como esse? Em média, no mínimo, R$300. Você vai numa consulta, se você percebeu aqui que o seu objetivo é a questão de saúde, e você vai pagar uma consulta, quanto custa uma consulta hoje? Em média, R$300. Tem consultas que custam muito mais do que isso. Hoje, quando alguém contrata a gente, fala, poxa, Ulisses, vem cá, coach, eu quero um coach para mim, eu e você, para resolver uma situação nossa. Em média, R$300 por hora. Ou seja, essas 6 horas facilmente poderiam ser cobradas R$1.800. O curso online que a gente tem de passos iniciais para o seu negócio, talvez você que me ouviu aqui, você falou, poxa, o objetivo que eu tenho é de abrir um negócio próprio. Como é que eu começo? Nós temos na Moodle um curso online de passos iniciais para o seu negócio. 50 pontos que você precisa se atentar para abrir o seu negócio. E hoje esse curso a gente vende ele por R$197. Talvez você já percebeu que o seu negócio é algo digital, ou você conhece alguém que trabalha com artes digitais, mas não sabe nem como começar. A gente tem um curso online de iniciantes de elaboração de artes no Canva, por exemplo, que hoje custa R$127. Além de templates, formulários, ferramentas que eu entrego nos nossos eventos, que eu não consigo estimar o valor, ou seja, é inestimável. Disso que a gente consegue estimar, o total daria mais de R$2.000. Só que hoje, para você que está aqui comigo nessa live, né, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho um presente para te entregar. A gente está ofertando a nossa mentoria Focus e eu vou pedir o nosso time que, por favor, coloque o link aí no chat também do YouTube. Time, por favor, coloque o link aí. A gente está fazendo, aqui tem um QR Code, se você de onde você está, se você conseguir apontar para esse QR Code, você já vai acessar direitinho, mas talvez esteja pequeno, então você pode receber o link que está aí no YouTube. A gente está oferecendo essa mentoria Focus, esses 3 eventos comigo, por 12 parcelas de R$10. Exatamente, né? 12 parcelas de R$10, ou R$97 à vista. Você vai falar, Ulisses, por quê? Por que que algo que poderia custar R$2.000, hoje você está oferecendo por R$97? Primeiro, lembra do que eu falei? Toda a minha história, de tudo que eu te contei, existe um propósito, um chamado, e a gente quer escalar isso, a gente quer fazer isso chegar ao máximo de pessoas para fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes. Se eu chegar aqui agora e falar assim, olha, custa R$2.000 e realmente vale isso até mais, talvez você que tem a crença instalada vai falar, caramba, não, R$2.000 não, R$97 é quase que um valor simbólico por tudo que eu vou te entregar, mas é um valor também que assume o seu comprometimento com ele. R$97 porque a gente vai conseguir fazer com que essa informação chegue para você online, de uma forma mais fácil. E R$97 que vão ser, que podem ser o divisor de águas, né? Esses R$97 pode ser o divisor de águas da sua história a partir de então. É nesses encontros comigo que você pode ter a chance, de uma vez por todas, enxergar o seu objetivo e começar
sair da inércia. E de verdade, eu acho que para sair da inércia poderia ser muito mais do que isso. Mas por honrar você que está aqui, que veio para uma live numa quarta-feira à noite sobre inteligência emocional, eu gostaria muito de ter você comigo a partir do dia 4. Eu gostaria muito de ter você comigo nos dias 4, 5 e 15 de outubro, por R$ 97. Ou 12 parcelas de R$ 10. O nosso time deve ter colocado o link aí, deixa eu entrar aqui no YouTube, deixa eu ver se o link já está aqui. Deixa eu ver se já está, deixa eu ver a atualização aqui, como é que está. Vamos lá, tá carregando aqui. Show, o nosso time já colocou, né? Ulisses, eu sou obrigado aí para Mentoria Focus. Você não é obrigado a nada, né? Você não era obrigado a estar aqui nessa live. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu falei nessa aula. Mas eu te afirmo, hoje, sendo muito honesto para você, e você sabe disso, eu sou a Moody sou eu, né? A Moody hoje a gente já tem nosso time, né? Nós temos as pessoas trabalhando com a gente. Vocês estão vendo aí quando eu faço time, coloco o link e tal. Então, primeiramente também eu já quero agradecer o nosso time da Moody, que sem o time da Moody essa live também não estaria acontecendo. Então, quando você recebeu o convite, quando você foi lá, quando você se inscreveu, quando você chegou na nossa página, quando você entrou no grupo WhatsApp, quando você recebeu o seu e-mail, tudo isso é o nosso time já trabalhando. Ou seja, um sonho no passado que se tornou objetivo de transformar vidas, hoje já envolve não só eu, mas outras pessoas. E eu sou muito honesto para te dizer, essa é minha cara, esse sou eu, você me conhece. Se você não me conhecia até então, você está me conhecendo agora. Eu não viria aqui, numa quarta-feira à noite, ao vivo, te falar sobre inteligência emocional da forma como eu falei e te oferecer uma iniciativa como essa se eu não acreditasse verdadeiramente no poder que ela tem. Então eu te convido a estar comigo. Te convido a estar comigo nos dias 4, 5 e 15 de outubro. Te convido a convidar outras pessoas para estar conosco. Talvez pessoas que não tiveram a chance, a gente viu que várias pessoas estão na live, mas pessoas que não tiveram a chance de estar. Talvez tiveram imprevisto hoje, ficaram presas no trabalho, no trânsito, algum imprevisto em casa e não puderam estar aqui. Mas chega para essas pessoas, se você vê valor no que a gente mostrou, chama essas pessoas, conta para elas o que você viu aqui e passa esse link para elas. A gente vai estar deixando, essas vendas elas vão estar abertas. Ô, meu time, me ajuda aí, me relembra por favor, coloca pra gente aí no chat qual é o prazo que a gente tem, né, o pessoal já botou, já estou lá, show de bola, né, muito bom, vai ser muito bom ter você. Coloca pra gente por favor, até qual é o prazo que o pessoal tem para fazer a inscrição, por favor, né, pelo prazo que a gente tem e as vagas aí que são limitadas, né, coloca aí pro pessoal no chat, por favor, eu não me lembro agora de cabeça dessa iniciativa, qual foi o prazo que a gente estabeleceu, né? Mas eu já te digo, até dia 20, perfeito, né? Então, hoje é dia 13, você tem uma semana. Você tem uma semana para tomar uma decisão que pode de verdade, como eu falei, não prometo nada mirabolante, pode de verdade não mudar a sua vida, mas ser o início da mudança. E eu te convido a mudar comigo, tá bom? No mais, gratidão. Gratidão a você que esteve comigo. Se tem alguém que está aqui comigo desde o início dessa live até o final, muito obrigado. Se você está aqui comigo, mas não pôde estar desde o início, muito obrigado da mesma forma. Se você que entrou nessa live, mas teve que sair e assistir isso depois de alguma forma, o meu muito obrigado. O meu muito obrigado por acreditar no nosso propósito. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade, pelo seu tempo, por ter nos escutado. E acredite, nós temos um propósito muito maior, de impactar muitas pessoas e de fazer com que você seja tudo aquilo que você nasceu para ser. Basta você acreditar em si mesmo, basta você entender que existem crenças que tendem a te limitar e que você é muito maior do que isso. Tá bom? Aqui estão os nossos outros contatos, né? Você já deve me seguir nas redes sociais. Se você não me segue, eu estou no Instagram, né? Como ulyssesoliveira.moody. Estou aqui no canal do YouTube onde você está me assistindo. Nós temos o nosso site novo, tá lindo. Te convido a assistir lá, a prestigiar o nosso site. O nosso time fez um trabalho maravilhoso, que é o www.moodygestãoempresarial.com.br e o nosso e-mail, que é o contato@moodygestãoempresarial.com.br. Além de N outros canais pelos quais você pode nos encontrar.
Como você viu, né? Você vai receber como bônus, se você vier, não poderia esquecer, né, meu time? Obrigado por me lembrar. Né? A gente fica tão empolgado que a gente acaba esquecendo. Você vai receber, né, se você vier para essa mentoria, você vai receber o curso de primeiros passos para o seu negócio. Você vai receber o curso do Canva. Lembra que eu mostrei? Valor de 197, 127. Você vai receber eles, tá? Além de um e-book que você vai receber sobre inteligência emocional. Assim que você fizer a sua inscrição, o e-book já vai estar disponível para você. Um outro ponto que eu vou falar aqui, como eu falei, eu confio tanto no que a gente está ofertando, que você tem uma garantia, pelo código do consumidor, você já tem uma garantia de 7 dias, você sabe disso. Tudo que você compra, você tem uma garantia de 7 dias que você pode pedir a devolução do seu dinheiro. Só que aqui eu quero deixar algo para você muito maior que isso. Conosco você tem uma garantia de 30 dias. 30. Ô Ulisses, mas espera aí, 30 dias vai ter passado já o prazo lá do dia 15 de outubro, etc. Pois é, o que eu tenho para prometer para você, a garantia que eu te dou é o seguinte: se você assistir os nossos eventos do dia 4, 5 e 15, executar as ações que você mesmo vai identificar lá, através das ferramentas que eu vou te dar, e não houver qualquer mínima mudança na sua vida, você pode mandar uma mensagem para o meu time, pode mandar uma mensagem para mim e dizer: Ulisses, fiz o que você pediu, executei o plano de ação e não tive mudança nenhuma, e eu devolvo o seu dinheiro todo, na íntegra. Os seus R$ 97, eles serão devolvidos na íntegra, se você estiver conosco nos 3 eventos e disser para mim que não houve mudança nenhuma, executar as ações e não tiver mudança nenhuma, eu te devolvo. A nossa garantia ela é muito acima dos 7 dias. São 30 dias. E isso é prova do quanto a gente acredita no que eu vou te entregar nesses 3 dias.